E aí, galerinha, sexto ano, tudo bem? Professor Murilo Brasil aqui mais uma vez com vocês, fazer aquela revisãozinha esperta para a nossa prova aí que nós teremos logo mais, beleza? Então, capítulo 3 do nosso material didático, né? Vocês sabem muito bem disso, apenas para essa prova, apenas o capítulo 3. Claro que dentro do capítulo 3 a gente tem um monte de coisa para ver. A gente está falando da pré-história e história. A gente está falando do maior período da ação humana ao longo do tempo que nós temos. 95% da ação humana ao longo do tempo ocorre nesse período, certo? Então, algumas coisas bem simples que eu vou tratar com vocês aqui nessa aula. Primeiro, a questão do conceito de pré-história e história pré-literária, né? Que tem uma pequena diferença aí, né? É o mesmo período histórico, são as mesmas ações, mas o olhar de hoje para esse contexto, ele muda por conta das diferentes perspectivas históricas. Então, o conceito de pré-história e o conceito de história pré-literária ou a história antes da escrita. Beleza? Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, surgimento do ser humano, as narrativas e as teorias que se referem à questão do surgimento do ser humano. Então eu tenho, né, a origem do ser humano, a narrativa mítica, mitológica e a narrativa científica. Basicamente aí uma disputa de narrativas entre a ciência e o mito, a mitologia. Basicamente, eu tenho a teoria criacionista, que é a teoria, as teorias mitológicas, seja a narrativa criacionista do cristianismo, seja da mitologia grega, seja de outras mitologias, como, né, por exemplo, mitologia indígena aqui do território brasileiro, mitologia dos povos pré-colombianos, maias, incas, astecas, né? Seja a mitologia que for, ou as mitologias africanas, enfim, quando eu penso no conceito criacionista, eu penso nessas narrativas envolvendo divindades e assim por diante, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês dessa questão, beleza? Depois de discutirmos então a questão da origem do ser humano, que é uma questão central desse processo, nós falaremos, né, desse ser humano agindo ao longo desse tempo, né? E aí, claro, a partir da perspectiva científica, lembrando que enquanto a disciplina de história, enquanto historiador, enquanto conhecimento científico, a gente adota então a teoria científica ou evolucionista, né, como a teoria principal aí para o desenvolvimento do nosso conhecimento dentro da sala de aula, dentro do nosso conteúdo, beleza? Então, nesse sentido, nós teremos aí, ao longo da pré-história, a divisão, né, da pré-história em paleolítico, neolítico e idade dos metais, e nesse processo, obviamente, o desenvolvimento do ser humano, né, as conquistas do ser humano ao longo desse processo, né, e a forma de observar esses grandes períodos historiográficos, esses grandes períodos aí dentro da Idade Antiga, certo? Não podemos esquecer um outro ponto, que é o ponto das migrações, ou o que define essas migrações, o que são essas migrações, né? O ser humano que surge lá na região, lá na África, ele vai, continente africano, ele vai migrar para o resto dos demais continentes, Europa, a Ásia, no caso Oriente Médio e Ásia, né? Oceania, e vai chegar nas Américas. Não podemos nos esquecer desse detalhe. Então, a ocupação do ser humano ao longo do tempo, né, nesse processo aí que ele vai chegar em diversas regiões e vai ali desenvolver as suas práticas culturais, as suas características próprias de cada região, né, acompanhando esse longo processo evolucionista do ser humano. Nós temos esses grandes pontos como os pontos a serem discutidos e os pontos que cairão na nossa avaliação, certo? Capítulo 3, como um todo. Então vamos lá, galera. Vamos à primeira parte.
conceito de pré-história e conceito de história pré-literária. O conceito de pré-história foi um conceito desenvolvido lá no século XIX pelos historiadores europeus positivistas. Lembram-se disso? Acredito que lembram, né? E aí essa perspectiva, ela é preconceituosa, ou ela traz uma noção preconceituosa, por quê? Porque os historiadores europeus do século XIX, os positivistas, eles tinham uma visão linear da história, que a história caminharia para um progresso, sempre para um progresso. Nesse sentido, tudo aquilo que aconteceu anteriormente seria atrasado, seria inferior nessa perspectiva. E, além disso, esses historiadores positivistas, eles tinham uma perspectiva de que a única fonte histórica aceitável eram os documentos escritos e oficiais, certo? Então, os documentos de Estado e assim por diante, todos eles escritos. E esses eram as únicas fontes históricas. Então, para eles, para os historiadores positivistas do século XIX, que são, de certa forma, muito importantes para a ciência e a história, para a gente poder começar a pensar a perspectiva científica da história, como a história é um método historiográfico de pesquisa e tudo mais, a gente não pode esquecer dessa questão, mas nesse sentido específico da pré-história, não posso esquecer de uma coisa, que esses historiadores olham para a humanidade e dizem assim, ou pensam assim, e isso está explícito na linha do tempo e na análise deles, que a história de fato só existe a partir da invenção da escrita. Isso significa dizer que tudo aquilo que os seres humanos fizeram antes da invenção da escrita, seria um período que nós chamamos de pré-história, ou seja, antes da história de fato. E qual que é o problema desse processo? É que a perspectiva historiográfica atual nos diz que tudo aquilo que o ser humano fez ao longo do tempo, independente da escrita ou não, faz parte da história. E nós não utilizamos apenas a escrita como fonte histórica, nós utilizamos os artefatos, as imagens, os fósseis. Então, nós temos um arcabouço enorme de ações humanas ao longo de vestígios das ações humanas ao longo do tempo, desse período que não havia escrita, que os seres humanos não tinham a prática de escrita, que fazem parte do desenvolvimento humano, que fazem parte do processo de formação desse ser humano. Então, portanto, fazem parte da história. Beleza? Primeiro ponto, então, fechado. Conceito de pré-história e história. Agora vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, galera, é a questão da origem do ser humano. E aqui eu peço uma atenção especial para vocês. Por que eu peço uma atenção especial para vocês? Vamos lá, criançada. Todos nós somos criados dentro de uma família. Essa família tem suas crenças, tem sua prática religiosa. E a nossa prática religiosa, ela define ou ela nos ensina a origem do ser humano a partir de uma perspectiva da fé, uma perspectiva religiosa, uma teoria criacionista, certo? É um conhecimento extremamente válido para as sociedades. Todas as sociedades, basicamente, que se desenvolveram ao longo do tempo, têm as suas narrativas mitológicas, e eu tenho que saber diferenciar mito, a mitologia, de narrativa científica, mas todas as sociedades possuem os seus mitos, as suas narrativas mitológicas sobre a origem do universo, sobre a origem das coisas, sobre a origem do ser humano, certo? Então, só para dar um exemplo, e eu não estou falando que é verdade nem que não é, apenas enquanto exemplo, vou pegar o mais conhecido da nossa sociedade, que é cristã, é a narrativa bíblica de Adão e Eva. Representa a origem da humanidade segundo a teoria criacionista cristã. Por quê? Porque Deus teria criado Adão do barro e da costela de Adão teria criado Eva. E aqui, gente,
não importa se realmente aconteceu desse jeito ou não. O que eu que vou fazer a prova de história, tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que existem as teorias criacionistas que fazem sentido para aqueles que creem, certo? Né? E parte da fé está ligado a uma narrativa mitológica, e aí aqui está passando o conceito de mitologia para vocês, ou de mito, que é uma narrativa de origem das coisas, né? Que não necessariamente precisa de uma prova, importante isso, uma prova material, por exemplo, e que normalmente envolve a ação de seres divinos, de seres sobrenaturais. Beleza? Basicamente, isso seria um mito. Porém, com o avanço do conhecimento científico, da biologia, da arqueologia, da história e de tantas outras áreas do conhecimento científico, nós temos também as teorias científicas, certo? E aí nós temos uma diferença entre mitologia e ciência, que é importante a gente compreender. Então, quando eu penso em conhecimento científico, eu estou falando de uma hipótese plausível, baseada em evidências, certo? Então, assim, toda teoria científica ela tem alguma evidência que possibilita ela ser ensinada, ela ser afirmada, ok? Porque dentro do conhecimento científico nós temos as metodologias aplicadas e a partir do momento que uma evidência não é comprovada, essa hipótese ela é descartada, ok? Então tá. Nesse aspecto, tem que pensar assim: o que é a hipótese científica do surgimento do ser humano? Primeira coisa, qual é a evidência que prova o surgimento do ser humano? Evidência que é inquestionável, são os fósseis. Vocês sabem disso. Os fósseis são os esqueletos dos seres humanos antigos que passaram por um processo de calcificação. Então, se tornou um fóssil, certo? Nesse sentido, o fóssil mais antigo foi encontrado na África. É o fóssil da Lucy, certo? Aí, nós temos diversos fósseis encontrados ao longo desse processo histórico, que inclusive, né, segundo a datação, utilizando uma tecnologia do século XX, do início do século XX, que é a tecnologia do carbono 14, certo? A gente consegue fazer uma datação, uma estimativa de datação de quando, né, esse fóssil ele parou de emitir radiação. Toda a matéria orgânica emite uma certa radiação e a tecnologia aplicada ao carbono 14 permite que a gente dê uma datação de quando parou que aquela matéria orgânica parou de emitir radiação. Por conta disso, eu consigo datar um fóssil, por exemplo, ok? Nessa perspectiva, então, nesse sentido, galerinha, o que acontece? Nós podemos determinar diversos fósseis ao longo do globo terrestre e datar em que período eles estavam e quais as características desses fósseis. Isso, né, vinculado à teoria de Darwin. Lembram da teoria de Darwin? Vocês viram em ciências com um pouco mais de atenção e eu comentei com vocês na aula de história, certo? Teoria de Darwin, a evolução das espécies, né, depois de análise de diversos animais e assim por diante, o Darwin chegou à ideia da evolução da espécie que basicamente tem uma característica, que é a capacidade de adaptação das espécies ao meio em que vivem, certo? Lembrando que isso são longos processos de desenvolvimento, né, dessas espécies. E não podemos esquecer que a pré-história é o período mais longo da história. Nós temos 95% da ação humana está envolvido nesse processo. E nesse longo processo, nós temos aí a evolução da espécie humana, do gênero Homo até o Homo sapiens, que somos nós, aquele que sabe, né? Homo sapiens é o homem, ser humano,
que sabe, ou o ser humano que tem noção, que tem consciência do conhecimento que possui, certo? Beleza? Tranquilo? Então tá. Então, lembrando, eu tenho essas duas teorias de origem, certo? Segundo a teoria científica, que é a que nós mais vamos utilizar em sala de aula, beleza? O ser humano, ele surgiu na África, e mais ou menos aí há 2,2 milhões de anos, e nesse processo todo ele foi migrando, se desenvolvendo, e aí nós temos os períodos históricos, né? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, que caracterizam diversos períodos do desenvolvimento desse ser humano nesse grande período que eu chamo de pré-história. Qual é a principal característica do Paleolítico? Terceiro ponto, então, periodização e suas características. Galerinha, estamos com 16 minutos de aula e, olha, a gente vai aí uns 25 minutos para a gente poder encerrar, mas encerrar aqui uma revisão show de bola para vocês, beleza? Acompanhem, assistam até o final, é extremamente importante para que vocês possam, né, fazer a prova e aí poderem tirar suas dúvidas, ok? Vamos lá então. O Paleolítico, né? Paleo, antigo, lítico, material de pedra. Idade da pedra lascada, também como nós falamos em sala de aula, como vocês anotaram no caderno, como está nos slides que eu passei para vocês, como está no livro de vocês. Beleza? Idade da pedra lascada. Quais são, de forma geral, as grandes características desse período? Os seres humanos nesse período eles vão desenvolver a arte rupestre, importante, né? A arte rupestre, lá, as pinturas nas cavernas, nos murais, as paredes e tal, né? Com representação do cotidiano deles, né? Vão também desenvolver ao longo desse processo no Paleolítico Superior, na transição ali do Paleolítico para o Neolítico, vão desenvolver as crenças também na vida após a morte, enfim, né? Então temos aí também uma questão de valorização do aspecto subjetivo do ser humano, né? Não podemos esquecer que ao longo desse processo o ser humano ele controla o fogo, começa a controlar o fogo, ele desenvolve a linguagem, certo? Muito importante isso, a forma de comunicação, né? A cognição é a capacidade de reter conhecimento, beleza? Então, tudo isso ocorre no Paleolítico e vai se desenvolvendo ao longo desse tempo, galera. Eles são aí características sociais, políticas, eles são nômades. O que significa dizer que eles são nômades? Significa dizer que eles não se fixam em um lugar apenas, né? Ou seja, eles ainda não conhecem a prática da agricultura, eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles dependem daquilo que a natureza fornece, da caça, da pesca, né? Então eles estão sujeitos ao meio ambiente como um todo, e isso faz com que eles também se organizem de forma diferente, né? Então esses povos nômades eles vão ver agrupamentos de mais ou menos 30 a 50 pessoas. Teremos uma divisão de trabalho muito simples, que é o trabalho masculino e o trabalho feminino. As mulheres serão responsáveis pela coleta de frutos, né, pelo cuidado das crianças, e os homens responsáveis pela caça, basicamente. Ok? Então são nômades, ficam migrando de tempos em tempos, de acordo com a necessidade. Isso vai fazer com que esses seres humanos ocupem basicamente todo o globo terrestre, ok? E nós teremos, então, um longo período de nomadismo do Paleolítico. Referente à descoberta do fogo é importante, né? O que a descoberta do fogo caracteriza ou simboliza para o ser humano nesse contexto? Simboliza, galera, o seguinte: com a descoberta do fogo, o ser humano foi capaz de se proteger, né, durante a noite e cozinhar os alimentos, facilitou o processo de alimentação também. Beleza? Extremamente importante a gente saber, né, quais os benefícios que o controle do fogo trouxe para os seres humanos. Sem contar no próprio processo de caça, que também foi utilizado muito fogo no processo de caça
para amedrontar, para fazer com que os animais se retraíssem, beleza? Ok. Transição do Paleolítico para o Neolítico. Neolítico, neolítico, neo novo, lítico, idade da pedra, material de pedra. Aí nós teremos as ferramentas de pedra polida. Exige uma nova técnica, um maior conhecimento. Esse conhecimento foi se desenvolvendo ao longo do Paleolítico, devido à capacidade de cognição dos seres humanos. Beleza? Tranquilo? Ok. Qual que é o grande salto desse processo? A Revolução Agrícola. A descoberta da agricultura. Né? Como que isso acontece? A maioria das narrativas dos arqueólogos, historiadores e assim por diante vão dizer que muito provavelmente quem desenvolveu a agricultura, quem percebeu que sementes de frutos e assim por diante, quando em contato com a terra e com a terra em condições propícias, germina e dá novos frutos, foram as mulheres. Por que muito possivelmente as mulheres? Porque as mulheres eram responsáveis pelas coletas, lembram disso? Pela coleta de frutos e assim por diante? Então tá. Então nós temos a Revolução Agrícola. Com a Revolução Agrícola, nós temos um processo que também é longo. A Revolução Agrícola ocorre mais ou menos há 12 mil anos atrás, ou seja, 10 mil anos antes de Cristo, isso arredondando a questão da temporalidade, né? Quando nós pensamos esse período histórico, nós temos um longo processo de sedentarização. O ser humano ele começa a se fixar num determinado local. Por quê? Porque ele tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Ele também vai começar a fazer cercas e colocar animais que possam ser domesticados. Então nós temos o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nesse processo, o que fornece alimento suficiente para que eles fixem no lugar, para que eles aumentem a população. Então nós teremos o aumento da população, porque eles estão num único lugar, eles cuidarão da proteção, né, daquele lugar, eles construirão habitações ao longo desse tempo, né, com uma maior quantidade de alimentos, você consegue alimentar mais pessoas, então você pode ter mais filhos. Olha como a Revolução Agrícola traz uma série de mudanças que faz com que essa galera agora se torne, então, sedentários, fixos num lugar só, e comecem a se preocupar com outras coisas. Teremos uma maior divisão dos trabalhos e, não se esqueçam, ainda não parou de caçar, não parou de pescar, ainda teremos grupos seminômades que migram de 6 em 6 meses, por exemplo, e assim por diante. Okay? Não podemos esquecer que nesse período também nós temos a cultura dos megalíticos e também os rituais funerários. Por que é importante? Isso demonstra uma prática religiosa e uma crença na vida após a morte, certo? Uma questão do culto ao morto ou à morte, né? Dá a entender essa crença ou essa noção de que é importante você pensar na vida após a morte, ok? Beleza? Então, os seres humanos já têm subjetividade, já têm prática religiosa, né? Já começa a desenvolver mais as práticas artísticas. Não podemos esquecer da icônica Vênus de Wilford, né? que aí é uma das Vênus da antiguidade. Eles já vão fazer esculturas, vão produzir ferramentas tanto para o trabalho na agricultura quanto para a caça e para a proteção de uma forma geral, de pedra polida, que tem uma lâmina mais afiada, que exige uma técnica mais complexa, beleza? Isso no Neolítico. Galera, do Neolítico ele vai desenvolver, e lá por volta do ano 6.000 a.C., 5.000 a.C., nós começamos aquilo que nós chamamos de Idade dos Metais. Referente à Idade dos Metais, o que é importante a gente pensar? Né? Esses agrupamentos
né, que foram se sedentarizando às margens dos rios devido à questão da fertilidade, formando cidades, vão formar exércitos. Olha o rolê, né? Eles também vão ter acesso a minérios e, claro, eles já têm o domínio do fogo, não tem? Então, eles vão, ao longo desse processo, vão perceber que determinados minérios aquecidos a determinada temperatura, e é claro que eles não vão saber medir a temperatura. Não vão falar, tá a 200 graus Celsius, tá a 300 graus Celsius. Não, tá a 800 graus Celsius. Não, eles vão saber fazer o fogo ficar mais forte, digamos assim, né? Esses povos vão começar a derreter metais, determinados metais, primeiro bronze, cobre, bronze, idade do bronze, idade do cobre, idade do ferro. Idade do bronze, cobre, bronze e ferro. Cobre, bronze e ferro. Cobre primeiro, bronze depois e ferro por último. Ok? Beleza? Tranquilo. Então tá. Então, vai desenvolver formas de produção desses metais, e esses metais vão, depois de derretidos, eles vão ser colocados em formas, vão passar por processo de resfriamento e vão formar armas, ferramentas de trabalho na agricultura e de objetos de utensílios domésticos, utensílios diários, enfim. Temos a idade dos metais que vai aí adentrar a idade antiga, certo? E aí nesse processo todo você tem a formação dos estados, das cidades-estados, organização estatal, cidades e uma economia mais diversificada. Isso vai levar à invenção da escrita pelos sumérios no ano mais ou menos 4000 a.C., né? E com a invenção da escrita nós temos o fim da pré-história. Ok? Beleza. Último ponto para nós encerrarmos. Como que o homem chegou, como que o ser humano chegou ao continente americano? Temos basicamente duas teorias mais aceitas. A teoria do Estreito de Bering, que diz que o ser humano saiu da Ásia, da região da Sibéria, na Ásia, né, na última era glacial, e com a última era glacial, o nível do mar ali no Estreito de Bering estava mais baixo. Por conta disso, os seres humanos conseguiam passar por basicamente uma ponte de gelo, né, que estava sim submersa em água, só que um nível de água mais baixo, certo? Então o ser humano conseguiu passar da Sibéria, do extremo oriente, para o Alasca, na América do Norte, e ao longo desse processo ele foi migrando, né, para o resto do continente americano. Beleza? A principal teoria, a teoria de Clovis ou teoria do Estreito de Bering. Existem outras teorias, como por exemplo a teoria da Polinésia, que não elimina ou que não nega a teoria de Clovis, muito pelo contrário, né? Mas propõe uma outra ou outros caminhos que outros povos teriam feitos para chegar no continente americano, que também é pautado em evidências como, por exemplo, o fóssil da Luzia, encontrado aqui no Brasil, né, que tem cerca de 11 mil anos atrás. Lembrando que o fóssil mais antigo na América do Norte ali tem cerca de 12, 13 mil anos atrás. Então, é muito próximo essas datações, o que permite dizer também que, sem contar as características do fóssil da Luzia e de outros fósseis de descendentes da Luzia, encontrados na região de Lagoa Santa, na região de Minas Gerais, né, que permite dizer que houve um processo migratório das ilhas polinésias para a região da América do Sul. Ok? Então, basicamente, duas teorias. Teoria do Estreito de Bering, né, ali na última era glacial, cerca de 14, 13 mil anos atrás, onde, devido a essa era glacial, o Estreito de Bering ficou mais denso, a geleira ali, tendo água sim, só que mesmo com a água, você tem ali basicamente uma ponte de gelo, onde os seres humanos, fugindo dessa geleira,
migraram da Sibéria para o Alasca e ali vai fazendo o processo de migração. Povos nômades, beleza? Antes da Revolução Agrícola. Não se esqueçam disso, última era glacial. Né? E a teoria das Ilhas Polinésias, que valida aí a ocupação da América do Sul cerca de 11 mil anos atrás. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado por vocês aguentarem essa meia hora de revisão. Espero ajudar vocês com essa aula na prova de logo mais.